Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Tio, acabou? Você viu o papelzinho? Não, né? Você viu o papelzinho? Fizeram publicamente. Oi. Posso ver? Olha, eu vou tirar então, tá? E vocês ficam para vocês se quiserem depois fazer a confissão pública, né? Então, o que nós tiramos, ó, vamos lá. A única maneira de alcançar o impossível é acreditar que é possível. Tudo bem, né? A única maneira de alcançar o impossível é acreditar que é possível. Tá? Júlia. Certo? Seu. Muito bem. Então vamos lá. Vou convidar o nosso amigo Hélio, que vai fazer a leitura da página para a gente. Que o Senhor Deus possa me iluminar, abençoar, Senhor, para que eu possa fazer. Boa tarde, irmãos e irmãs. Tranquilo, Livro 22, lição 141. Desculpa, livro 22 psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 141, o escudo. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos, para exemplificar as realizações econômicas, quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, de esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou usemos o escudo da fé acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados do veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Elevemos nossos pensamentos ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade amiga, os benfeitores da casa, da cruz, que possamos iniciar esse ano com muita fé, como diz aqui na leitura, que tenhamos a fé como nosso escudo, possamos caminhar lado a lado com a esperança, possamos caminhar lado a lado com os bons espíritos nos incluindo sempre no caminho reto, sempre no caminho do bem, que possamos iniciar esse ano com muita caridade, muito amor no coração, para todos aqueles que
aqueles que nos rodeiam. Que todo aquele que nos se aproximar de nós, possa sentir a presença do bem, a presença do nosso Mestre Jesus. Obrigado por tudo, Mestre Jesus, por toda a oportunidade que estamos tendo. Obrigado por tudo que recebemos, obrigado por tudo que temos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou ficar em pé se eu cansar dele voltar. Muito bem. Então, nesse momento, a gente vai passar e nas vibrações da prece, a gente convida, né, os menores que possam seguir lá para a salinha da evangelização. Tá bom? E agora sim, a gente vai passar a palavra para o nosso amigo Gilson Morrone, prata da casa, como a gente costuma sempre brincar. E o tema da palestra é Tendes bom ânimo, completando Eu Venci o Mundo. Não foi isso que Jesus falou? Então, tendes bom ânimo, tá bom? Só um minuto, vai lá. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus envolva nossos corações nesta tarde abençoada. Sempre eu gosto de agradecer ao nosso Pai Maior pela oportunidade da vida, agradecendo também à diretoria desta casa pela oportunidade de trabalho. A nossa irmã Márcia, que foi a pessoa que me externou o convite para que possamos estar hoje com a responsabilidade de estar abrindo, né, o ciclo de palestra do SENAC. E com um tema que é muito especial e profundo, em virtude de estarmos iniciando um novo ano, um novo ciclo. E ter bom ânimo vai nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Muitos de nós, com certeza, temos um conceito, né, sobre ânimo, sobre bom ânimo. Mas eu achei necessário trazer aqui dois conceitos para que a gente possa, para nos auxiliar nesse estudo, tá bom? Então, na internet eu busquei aqui, bom ânimo significa ter coragem, força, determinação e otimismo para enfrentar desafios, indo além de um simples bom humor, sendo um estado de espírito fundamentado na fé e na esperança. E, de acordo com a doutrina dos espíritos, o que ela traz para nós sobre o bom ânimo? É a palavra de coragem, esperança e fé inabalável diante das dificuldades, baseada no entendimento de que a vida terrena é um aprendizado evolutivo. Significa manter o otimismo, a confiança em Deus e a serenidade diante das provas, ciente da imortalidade da alma e da superação pelo trabalho no bem. Então, a responsabilidade de cada um de nós, espírita cristãos, ela é muito grande. De acordo com o que Emmanuel apresenta para nós, ele diz que nós, espíritas cristãos, temos um patrimônio de entendimento muito maior do que os irmãos de outras doutrinas. Por quê? Porque nós sabemos a nossa origem, nós sabemos qual o nosso objetivo, por que nós estamos aqui, o que temos que fazer para alcançar o nosso objetivo. E que hoje estamos aqui neste corpo material com o objetivo de evoluir. Então a responsabilidade é muito grande. A cada momento que nós adquirimos conhecimento, a nossa responsabilidade cresce. Por que isso? Porque o conhecimento não é necessário somente ficar na nossa mente. É necessário que nós possamos colocar isso em prática. Da mesma maneira que quando falamos na fé,
A fé sem obras ela é morta. E quando então a página trouxe, uma belíssima mensagem falando sobre fé, é importante a gente saber que a fé que a doutrina espírita nos apresenta não é uma fé qualquer, não é uma fé frágil, é uma fé raciocinada. E Kardec vai dizer que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, mesmo que a ciência avance, a tecnologia avance, essa fé vai continuar inabalável. E é dessa forma que nós devemos nos manter. Então estamos iniciando um novo ciclo, mas é uma continuidade. As dificuldades, os projetos que nós nos dispomos a realizar no ano passado, eles continuam. Muitas das vezes, nós temos dificuldade de fazer uma reflexão do que deu errado no ano que se passou. E quando fazemos, o fazemos no último dia do ano. Então, não damos conta de lembrar de tudo aquilo em que nós erramos, em que nós acertamos, e imediatamente começamos então a fazer um novo planejamento para o ano que se inicia. Mas nós sabemos que todos os nossos projetos, os nossos anseios, nada vai mudar se nós não mudarmos. Não adianta eu planejar. Não adianta eu achar que o outro vai fazer a minha parte. Não. Cada um de nós tem a responsabilidade de auxiliar na mudança pessoal e, consequentemente, na mudança daqueles com que nós convivemos diariamente. E aí estaremos estabelecendo, sim, condições de que possamos alcançar o famoso mundo de regeneração. A gente fala muito no mundo de regeneração, mas ele não vai se dar por decreto divino. Esse mundo só será estabelecido a partir do momento em que cada um de nós fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é contribuir com o nosso Pai Maior, para que possamos então, ficar ligados integralmente com Ele. Nós temos a nossa parcela junto ao nosso Pai, porque Ele não nos criou por acaso. E o que nós temos feito com essa responsabilidade que nos foi dada? Então, hoje nós temos a oportunidade de ter acesso a um dos ensinamentos mais profundos do Mestre Jesus, que foi falado aos seus discípulos na última ceia, que todos conhecem como a Santa Ceia. E naquele momento, Jesus dizia aos seus discípulos que eles passariam por muitas dificuldades, sofreriam perseguições, martírios, calúnias, muitos seriam mortos, e assim como ocorreram. Vários de seus discípulos, porque pregaram a Boa Nova, acabaram sofrendo mortes violentas. E aí, no último momento, após a Santa Ceia, Jesus deixa essa mensagem, que é uma mensagem que traz para nós um modelo de paz, traz para nós também uma realidade, traz para nós um consolo e uma esperança. Por quê? Porque João vai narrar no capítulo 16, versículo 33, a mensagem que Jesus traz para os seus discípulos. E que nós sabemos que naquele momento foi para os seus discípulos, mas que a mensagem ela era para todos nós, espíritos imortais. E hoje nós vivemos, sim, sobre a égide dessa mensagem de Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente começa então a fazer uma reflexão do que Jesus quis dizer com essa mensagem. É interessante que essa mensagem, ela traz para nós uma reflexão espiritual. Tenho-vos dito isso. Jesus, só um momento. Boca seca, rápido, né? Jesus, a todo momento, ele buscava ensinar, seja por intermédio da fala direta, por intermédio de parábolas, por intermédio da conversa, com seus discípulos. Ele buscava ensinar a cada momento. Então, quando ele fala, tenho-vos dito isso, ele está se referindo a todos os ensinamentos e conversas e diretrizes que ele já havia passado aos seus discípulos durante esses 3 anos de convivência. E todos esses ensinamentos tinham o caráter de fazer com que eles pudessem adquirir a paz interior, para que quando fosse necessário, quando ele partisse, fosse até o Pai, eles pudessem cumprir a missão a qual foi delegada a eles por Deus. Então tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. E que paz Jesus estava falando? É claro que a paz de Jesus não é a paz do mundo. Tanto que em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vos la dou como o mundo dá. Então ele está dizendo que a sua paz não é a paz do mundo, que não se trata de ausência de problemas, não se trata de ausência de dificuldades, não se trata de ausência de conflito, não. E Emmanuel vai nos auxiliar também quando, no livro Fonte Viva, na questão 136, intitulado Vivamos Calmamente, ele vai dizer que a paz decorre da quitação da nossa consciência para com a vida. Da quitação da nossa consciência. Ou seja, eu posso estar passando por muitas dificuldades, porque no mundo de provas e expiações nós passaremos. Mas eu posso estar com dificuldades imensas, mas eu posso estar em paz se a minha consciência assim sinalizar. E por que a minha consciência vai sinalizar que eu estou em paz? Porque eu sei que o que eu estou passando é necessário, que o que eu estou passando é um aprendizado, e que tudo vai passar, e que tudo vai servir para me melhorar. E eu tenho a plena certeza de que estou sobre o auxílio divino. Então, eu estou em paz, eu estou fazendo a minha parte. Então, a minha consciência vai sinalizar que eu estou em paz. De maneira que, por outro lado, eu posso estar com menos problemas, visto que não teremos facilidade no mundo de provas e expiações, porém eu posso não estar em paz se a minha consciência assim sinalizar. Como assim? Eu posso estar passando por dificuldades e eu estou o tempo todo reclamando. Eu estou o tempo todo perguntando a Deus, por que Deus? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que com a minha esposa? Por que com a minha mãe? Por que com o meu parente? Enquanto nós devíamos estar perguntando para quê? Porque tudo que nos acontece tem um objetivo. E é um objetivo de aprendizado, é um objetivo de melhoramento, é um objetivo de amadurecimento, é um objetivo de crescimento espiritual. Nada que nós passamos é por acaso. Então essa paz do Cristo não é ausência de problemas, não é ausência de dificuldade, mas sim eu entender que isso que eu estou passando é necessário.
Não existe injustiça. E nós vamos ver isso quando a gente for falar agora das aflições. A gente vai entender que não tem injustiça. Né? Quando Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vivemos num mundo de provas e expiações. A todo momento estamos passando por aflições, né? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, traz para nós o entendimento dessas aflições. Primeiro ponto, que é muito importante: a justiça das aflições. Tudo que ocorre conosco não é injusto. Sendo Deus infinitamente justo e bom, e consequentemente o que eu estou passando não pode ser injustiça. Ele é nosso Pai. Ele cuida de cada um de nós. Se eu estou passando, o que é necessário. Então não é injusto. Então a justiça das aflições não tem como a gente debater. O que eu estou passando é necessário. E eu tenho que tentar manter a serenidade, a resignação e a fé para vencer essas aflições. E aí vem o segundo ponto. Eu posso estar reclamando das minhas aflições, né? Poxa, como eu sofro. Quanta dificuldade. Enquanto isso, o meu vizinho só vive viajando, só vive no exterior, ou só vive em Cabo Frio, só vive na praia, só vive passeando, né? Está com um carro novo, está com a casa nova, e eu aqui sofrendo, né? Dificuldades financeiras, a saúde não vai bem, minha glicose, colesterol, tudo no alto. E aí? Um para quem sobre isso? E aí a doutrina dos Espíritos traz para nós as causas das aflições, causas atuais das aflições. A nossa imprevidência, a gula, a fome, a sede, a paixão, pelo material. Então eu quero trabalhar o máximo, acabo dormindo pouco. Quando eu vejo uma comida da ceia de Natal, eu quero me empanturrar. Dia 24, meu Deus, aquele pernil, aquele... Às vezes nem agradeço, pela ceia, saio comendo tudo. E daí no outro dia eu passo mal. Gente, a maioria de nossas aflições são consequências da nossa imprevidência, do hoje, do nosso momento evolutivo. O que eu tenho feito? Eu tenho falado mal do outro? Também vai gerar aflição. Eu tenho pensado muito no que o outro tem e não consigo dormir, fico com insônia. Eu estourei o meu cartão de crédito, porque normalmente a gente quer se divertir, não é isso? Final de ano, verão desse, olha, eu estou sem dinheiro, mas estou com o cartão. Eu não quero nem saber. Eu pego o cartão e vou para a praia. Depois eu vejo isso. E aí que está o problema. Depois eu vejo isso. Curtiu? Mas quando chega a fatura, aí que vem o problema. Insônia, tenho que correr atrás de empréstimos, do agiota, e aí eu vou me enrolando cada vez mais. Causas atuais das aflições. Não tem nada a ver com vidas passadas. Então, o que nós devemos fazer no ano do novo ciclo é mudar a nossa maneira de agir. Bloquear esse cartão de crédito, gente. O cartão de crédito é um vício. E aí nós não conseguimos mais sair desse problema.
estabelecer mudanças no nosso comportamento, na nossa maneira de viver a vida, não dar um passo maior daquele que eu não posso estabelecer. Eu não posso pagar um carro do ano que eu compre um crédito que cabe no orçamento. Eu estou falando isso, gente, porque não é pecado, não é errado querer melhorar. O errado é você cometer excessos. Se você não pode, você não faça. Comece devagarinho, com um cadinho, e assim as coisas vão melhorando. E, consequentemente, mais lá na frente, você vai ter condições de melhorar o seu padrão de vida. O problema é que a gente estabelece dificuldades para nós mesmos e não conseguimos dormir, depois não conseguimos fazer a compra do mês, sabe? Nós estamos completamente enrolados. Então, as causas atuais das aflições, elas acabam consumindo muito de nós. Então, nós precisamos estabelecer um planejamento de vida para que nós possamos, então, viver melhor e minimizar as nossas aflições. E aí nós temos um outro problema. Quando eu paro para pensar, peraí, eu não fui para a praia, não estourei o cartão, né, eu não fiz nada de excesso, eu comi só, né, uma asinha do frango. Só uma bandada. Por quê? Eu não identifiquei por que eu estou passando por aquele problema de saúde. Aí sim, a gente vai entender que isso são causas anteriores das aflições. E aí como que a gente resolve? Com o plantio de hoje. Plantando sementes boas, para que nós possamos colher frutos bons. É dessa forma que a gente vai minimizando, diminuindo, né, as nossas aflições. Vivendo bem, com planejamento e principalmente auxiliando ao próximo. Porque na maioria das vezes nós estamos aqui encarnados para poder melhorar, nos melhorar e também estabelecer um vínculo com aquela pessoa que foi lá na outra existência um problema para mim. Por isso as antipatias. Por isso, às vezes, uma antipatia gratuita por alguém. Isso são causas anteriores das aflições. Então, no mundo teremos aflições. Tenhamos bom ânimo. E aí a gente entra no nosso tema, né? O bom ânimo. Vejam que Jesus fala de bom ânimo, mas é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes, quando nós pedimos a alguém que tenha bom ânimo, a gente está numa situação mais confortável. Não é assim? Mas Jesus não está. Jesus estava passando por problemas diversos. A gente sabe que desde o momento que Jesus começa a sua missão, ele sofre agressões, ele sofre perseguições a todo momento. E aquele que só pregou o amor a todo momento era desprestigiado, a todo momento era difamado. Ele só veio falar de amor. E Emmanuel traz para nós no livro Palavra de Vida Eterna, o capítulo 136, na Vitória Real, que também tem essa referência de João 16:33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, em que ele enumera aqui algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus. Mesmo diante dessa dificuldade, ele disse que tem de bom ânimo, mas olha só, ele era alguém que na conceituação do mundo não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão, que Jesus foi, né, quando foi preso, ele foi abandonado por todos. Confessava que fora incompreendido pelos homens
recursos sem rodeios, né? Da flagelação de que seria vítima. Via-se mal visto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que eles envenenavam as intenções. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam que mesmo diante de todas essas adversidades e dificuldades, Jesus falou aos seus discípulos: tende bom ânimo. E essas mensagens de Jesus são palavras de vida eterna. E hoje elas servem para cada um de nós. Que nós possamos ter bom ânimo. E como nós vamos estabelecer esse bom ânimo diante de tantas dificuldades, diante de tantas adversidades, de tantos problemas que nós criamos e também aqueles que ainda vêm de vidas anteriores? Aí Jesus nos fala que nós devemos ter fé em Deus e ter fé nele. Que nós devemos, primeiramente, buscar a nossa transformação em pessoas melhores. Nós devemos crer que tudo que nós passamos tem um objetivo. Que não estamos abandonados. Então, o bom ânimo, gente, é uma luz que se encontra acesa no nosso íntimo, a todo momento. E que essa luz, tem dias vai ficar fraquinha, tem dias ela vai ficar mais forte. Mas o que vai fazer com que essa luz fique forte? A fé. A fé é o gerador que vai fazer com que o bom ânimo se estabeleça em nossas vidas, mesmo diante das maiores dificuldades. A fé inabalável, a fé raciocinada, não uma fé cega, sabendo por que estou sofrendo, sabendo por que as dificuldades chegaram até mim. E como eu vou saber que essas dificuldades chegaram até mim por minha culpa? Aí novamente a gente vai até o Evangelho segundo o Espiritismo, ao livro do Espírito, quando fala que nós devemos fazer o autoconhecimento. Nós necessitamos verificar se as dificuldades, as aflições que estão chegando na nossa porta não são parte de nossa vigilância e do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso personalismo. Eu preciso identificar para que eu possa transformar isso. E dessa maneira, sim, eu estabelecerei bom ânimo e aceitarei as dificuldades que estou passando com resignação, sabendo que isso vai passar. E da maneira com que eu acolho essa dor, eu acolho esse sofrimento, né? E entendo que é necessário e sei que Deus está comigo, eu vou vencer. A gente tem que entender que Deus não nos abandona. A providência divina está conosco a cada momento. E nós necessitamos, então, trabalhar no nosso íntimo para deixar com que esse fogo sagrado chamado amor possa aflorar. E eu possa, então, mesmo diante das minhas dificuldades, estender a mão ao meu próximo. Porque a gente anda pelas ruas, as pessoas passam por nós passamos pelas pessoas, a gente não tem noção da dificuldade que aquele irmão está passando. E muitas das vezes nós achamos que somos os mais sofridos, né? Que o meu sofrimento é maior. Eu sou aquele biscoito, né? O último biscoito do pacote, ainda está quebradinho. A gente tem que compreender que existem pessoas com maior dificuldade que nós. E como Jesus, diante de todas as adversidades, as dificuldades que ele estava passando, iria passar,
porque ele ia ser preso, ele ia ser martirizado e seria crucificado. E ele falou para os seus discípulos: tem de bom ânimo. Eu não venci o mundo. Que mundo é esse que Jesus está falando? Como assim? Jesus foi morto. Como ele venceu o mundo? A nossa visão de mundo, existem dois aspectos, né? A visão vencer o mundo e vencer no mundo. É diferente. Vencer no mundo é eu ter fama, ter dinheiro, me dar bem, né, profissionalmente. Mas isso também não pode casar com a situação da vaidade do orgulho. A gente necessita, sim, crescer profissionalmente, né, do material, conquistar coisas boas, coisas melhores. Isso é lícito. O que não é lícito é a maneira que eu tenho de fazer isso. Não posso passar por cima do outro. A gente tem que estabelecer, sim, uma conduta reta. O que é meu vai chegar até mim sem a necessidade de eu prejudicar o meu próximo. Então, para vencer no mundo, a gente faz coisas que não deveria. Às vezes estamos disputando uma vaga com o companheiro, e aí eu quero derrubar o meu companheiro. E aí a gente acaba procurando coisas que possam desestabilizar aquele parceiro. E aí nós começamos a fazer coisas escuras, coisas feias, falando por trás, né, do nosso companheiro, utilizando aquela máscara social, né, que Lázaro fala no Evangelho. E às vezes a gente bota as máscaras de acordo com cada ambiente que a gente chega. As máscaras sociais. Então, vencer no mundo não é necessário que eu possa atrapalhar o mundo. A gente precisa vencer o mundo. E vencer o mundo é trabalhar no nosso interior. Jesus estava falando do nosso íntimo, de vencer a nós mesmos, de vencer o nosso egoísmo, de vencer o homem velho. Essa é a finalidade de vencer o mundo, a qual Jesus disse. Porque ele venceu. Teve momento que Jesus se viu orando ao Pai, pedindo: afasta de mim esse cálice. Ele ia passar por muito sofrimento, e não é fácil. Na terra, passando por todas aquelas dificuldades, alguém que só pregou o amor, ele foi castigado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, açoitado, quiseram lhe carregar uma cruz, crucificaram ele. E mesmo no último momento, onde suas forças já se extinguiram, ele dá o exemplo de amor à humanidade, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem. Nos mostrando que o perdão é uma das virtudes mais difíceis de alcançar, mas de que nós conseguiremos. Por isso, a esperança na mensagem do Cristo, quando ele fala: eu venci o mundo, mensagem de esperança para nós, que mesmo diante das nossas imperfeições, nós conseguiremos vencer. Mas precisa que cada um de nós faça a sua parte. E essa doutrina maravilhosa, esclarecedora e consoladora, traz todas as ferramentas necessárias para que nós possamos vencer. Basta que a gente possa, a cada dia, fazer a autoanálise e imediatamente corrigir essa imperfeição, buscar o auxílio do próximo, buscar o perdão alheio, e consequentemente nós estaremos dando um grande passo ao nosso objetivo, que é alcançar a perfeição. Então, meus queridos irmãos, a mensagem maravilhosa de Jesus, que nos traz neste momento condições de olhar
para frente e para o alto e dizer que nós podemos vencer o mundo. E aí, para que a gente possa caminhar para a conclusão, eu trouxe aqui uma mensagem no livro Coragem, de André Luiz, pelo Espírito de Chico Xavier. O Chico Xavier, aliás, pelo Espírito de André Luiz, desculpa. O Decálogo do Bom Ânimo, em que diz assim: dificuldades, não perca tempo lamuriando, trabalho. Críticas, nunca aborrecesse com elas, aproveite-as no que mostram de útil. Incompreensões, não busque torná-las maiores através de diligências e queixas, facilite o caminho. Intrigas, não estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições, jamais revitá-las, perdoe esquecendo. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Tristeza, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Desilusões, por que evitar os outros da conta de nosso Deus? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Doenças, evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Fracassos, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. O tempo de hoje, na qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Então essa mensagem é uma mensagem que nos fortalece, para que a gente possa dar continuidade à nossa marcha evolutiva. Né? E aí, para encerrar, tem um estrofe de uma canção que diz que a felicidade está no caminho. Aproveite todas as oportunidades que você teve. Ainda mais se você tiver a alegria de compartilhar com alguém. Porque o tempo não espera ninguém. Então, este é o nosso tempo. É a nossa melhor existência. E possamos fazer dela o caminho para a nossa evolução espiritual, para então atingirmos o objetivo da nossa perfeição relativa. E para encerrar, possamos fazer sim a nossa parte, de acordo com o ensinamento de Paulo, narrada em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Que todas as nossas coisas sejam feitas com amor. Pela atenção desse hoje, muito obrigado. Que Jesus nos